Oi pessoal, meu nome é Jéssica, sou mãe dentista, dou dicas de odontologia e maternidade aqui no TikTok e no Instagram. Então se você não me conhece, vai lá nas outras redes, tá? Porque no TikTok tem muita informação sobre odontologia para crianças e para adultos. Eu tenho certeza que algum daqueles conteúdos lá vai te ajudar em algum momento, tá? Gente, eu vim falar hoje sobre um assunto que eu sei que todo mundo tem dúvida e eu sempre escuto essa mesma pergunta. Jéssica, eu acho que o meu dentista está me enrolando, tô com muito tempo que eu uso aparelho, nunca acaba esse tratamento. Gente, eu vim informar vocês hoje, então, esse vídeo é caráter informativo, para que você saiba as diferenças de maloclusões, né, que é o que leva a pessoa a ter que usar o aparelho, dentes tortos. Maloclusão são a mesma coisa. E você saber questionar seu dentista, saber pesquisar sobre o tema, né, e poder ter um norte em relação a você mesmo descobrir se você está sendo enrolado, se o seu caso realmente precisa de um tratamento mais prolongado. Eu quero começar deixando claro aqui que existem dois tipos de tratamentos, tá? Para dois tipos de coisas diferentes. Quando o problema é de origem óssea e quando o problema é de origem dentária. Se o problema é de origem óssea, ele provavelmente vai demorar mais mesmo, tá? E se o problema é de origem dentária, provavelmente vai demorar menos, mas também não é uma regra. Se for de problema de origem óssea, quer dizer que a estrutura dos seus ossos, né, tanto maxila e mandíbula, eles têm uma diferença, uma discrepância, tá? De tamanho ou de desenvolvimento, tá? Então, nesse caso, geralmente são cirurgias otorrinágicas que tem que fazer ou uso bem prolongado de aparelho, tá? Já se for problema dental, só o dente que tá torto, mas os ossos estão, a mordida tá no lugar certo, no sentido ósseo, então provavelmente vai ser um tratamento menor tempo, tá? Então eu quero começar falando as causas. O que causa os dentes tortos, Jéssica? É uma pergunta que também eu escuto. O primeiro motivo é a genética. Eu posso ficar aqui meia hora explicando pra vocês a genética e toda, né, o gene, etc, como que acontece isso fisiologicamente falando, mas eu vou falar de uma forma bem leiga e você vai entender e nunca mais vai esquecer. No Brasil, por exemplo, nós temos um mix de etnias muito grande, que é até legal, todo mundo com seu jeito, né, único, porque fica essa mistura gostosa. Mas o que acontece, por exemplo, com a gente, né, aqui no Brasil e também no mundo todo, porque geralmente ninguém casa com pessoa igualzinha a ela, né? Vou dar um exemplo claro pra vocês entenderem. Eu sou baixinha, meu marido é muito alto, tem quase 2 metros de altura. O que acontece nesse caso? Pode acontecer, né? Não é a regra também. Minha filha pode ter os ossos da boca, né, as estruturas maxilomandíbula pequena e os dentes grandes puxados do pai, que tem, no caso, a estrutura óssea maior que comporta aqueles dentes. Então, na hora de misturar, vem a estrutura óssea do pai, a estrutura óssea da mãe pequena e os dentes grandes do pai. Isso já vai criar o quê? Uma falta de espaço ali para colocar esses dentes. Vocês concordam comigo? Então, o primeiro motivo é genético, tá? O segundo motivo, e o mais comum, é a perda de dente, principalmente em crianças. Ah, esse dente é de leite, deixa. Já falei lá no meu canal, lá no TikTok, que perda de dente precoce em crianças não é cárie, não só prejudica o dente descido, ele prejudica o germe, né, que é a sementinha do dente permanente, e causa uma oclusão. Vou explicar por quê. Vou explicar e vou mostrar. Olha, essa boca, ela está ocluída, ela está numa posição de equilíbrio, que nós chamamos, tá? Todos os dentes estão ocluindo de uma forma saudável aqui. Se eu perco um dente, o que acontece? Primeira coisa, o dente que é antagonista, o dente que morde junto com ele, né, o parzinho do dente, ele vai fazer o quê? Ele vai sair pra fora, porque ele vai procurar um contato. Então, se eu perco um dente aqui de cima, o de baixo que oclui com ele vai sair pra fora, ele vai extruir. Porque ele vai procurar uma outra estrutura para encontrar e voltar a estabilizar a oclusão. Isso vai entortar a sua boca, tá? Outra coisa, se eu perco esse dente aqui, ó, esse de trás, ele vai ter a tendência dele a andar sempre pro centro da boca. Então, só aí você já sabe dois problemas que a falta, né, de dente precoce pode causar, tanto em criança como em adulto. Ah, mas eu tirei que é o dente de trás e tava dando um canal, muito problema, melhor tirar. Não vai te dar problema hoje, nem daqui 2 anos, nem daqui 3. Mas daqui 5 e 10 anos vai te dar um problema de dente torto. Com certeza, eu posso te garantir que vai, tá? Porque toda a sua boca, ela sofre uma modificação ali na mordida quando você perde dente. Porque é necessário sempre um dente para poder ocluir com o outro. Baseado nisso, você já sabe que temos que tratar a cárie e extrair dente é no último caso. E quando extrair, temos que colocar um substituto ali, seja uma prótese ou seja um implante, tá? Então, em crianças também, mesma coisa. Se a criança perdeu o dente cedo, precisa de um mantedor de espaço até que nasça permanente, para que os dentes não ocorra essa modificação na mordida que vai acarretar um defeito na mordida dele até nos dentes permanentes. Outra coisa em crianças, que é mais comum,
por exemplo, duas coisas que acontecem muito. A sucção não nutritiva, que é chupar dedo, chupeta, mamadeira, que também, nesses casos, a modificação oclusal que vai acontecer é mais a nível dental, mas também vai causar um transtorno que vai ter que usar um aparelho, tá? Não é regra, tem criança que vai chupar chupeta até 8 anos e não vai acontecer nada, mas normalmente, o que acontece? Uma pressão, né? Uma força anormal nos dentes, né? No sentido vestibular, que vai causar o quê? Afastamento desses dentes pra frente, tá bom? Outra coisa que acontece muito é crianças que têm alergia, asma, é o caso da minha filha, por exemplo, que são respiradoras bocais, tá? O que acontece? Respirando pela boca também, o músculo começa a fazer uma força, os músculos da boca em volta do dente, né? Começa a fazer uma força diferente do que ele deveria fazer ali nos dentes, que vai começar a modificar toda a força, né? No osso, no dente, ela migra os ossos e os dentes, os dentes de lugar. Então, vai acabar fazendo uma modificação ali. Ah, mas o que eu faço em relação a isso? Quando o seu filho tem um problema que você repara que ele tá respirando mais pela boca, você tem que fazer um trabalho multidisciplinar, tá? O fono, para poder trabalhar, voltar a respirar pelo nariz, que é o lugar ideal. Ele umidifica, ele aquece o ar, então a boca não é o lugar ideal para se respirar. Tem várias outras coisas que podem acontecer além de deixar os dentes tortos, tá? O fono, o otorrino para tratar essa alergia ou que seja a asma dele, para poder, né, diminuir isso e ele voltar a respirar pelo nariz. Então, esses são os motivos que podem causar má oclusão. Aí você me pergunta, Jéssica, e quando é o momento de tratar a má oclusão, né? Quando eu coloco aparelho no meu filho? Agora que ele é pequeno? Então, gente, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem, né? A minha amiga esses dias mandou mensagem com uma fotinha do filho dela, que tem mais ou menos 4 anos, com os dentes separados. Ela falou, ai, amiga, eu acho que meu filho vai precisar de aparelho. Eu falei pra ela, amiga, é o contrário, ele não vai precisar de aparelho. Existe uma coisa chamada arco de Balme tipo 1 e 2. E o arco de Balme tipo 1 é quando a criança, com os dentes de leite ainda, ela tem os dentes espaçados. Isso é o ideal. Por quê? Porque quando os permanentes nascerem, eles são maiores do que os dentes de leite. Então, vai precisar de um espaço maior na boca, concorda comigo? Então, é o contrário. Se a criança com dente de leite tem os dentes muito certinho, provavelmente ela pode ter um problema de apinhamento, que a gente chama de dente, né, encavalado, mais popularmente chamando. Ela pode ter esse problema, tá? Então, o que a gente tem que pensar? O nosso corpo, a fisiologia do nosso corpo é feito para reparar problemas. Então, assim, uma criança, ela tem um dentinho um pouquinho para fora, ela tem aquele diastema. Lógico que tem casos que precisa realmente fazer, né, a incisão ali, cortar um pouco de tecido, que a gente realmente não vai deixar o dente voltar. Mas em muitos casos, a própria fisiologia do corpo vai conseguir voltar aquele dente para o lugar. Por quê? Os nossos músculos, eles funcionam também como um estabilizador, né? Então, assim, você pensa, esse músculo da boca aqui, ele é muito forte, né? A nossa língua é um músculo muito forte, então ela vai sempre colocar a posição, se você não tiver um problema de respiração nem nada, ela vai sempre fazer a força normal que tem que ser feita e ela também vai ajudar a equilibrar aqueles dentes pro lugar deles. Ou seja, eu não sou a favor de colocar aparelho nas crianças muito cedo, mas depende do caso e do que o dentista viu na radiografia e na tomografia que seja, entendeu? O que você tem que entender é o seguinte, nem sempre o dentista tá querendo ganhar dinheiro. Às vezes, realmente, a criança precisa. Mas o que é o diferencial, Jéssica? É você entender sobre o assunto. Por que ele precisa? O problema dele é ósseo? É dental? Saber fazer as perguntas certas para você entender e pesquisar. Hoje em dia a gente tem acesso à informação, chega em casa, pesquisa, mas não pesquisa em qualquer coisa, pesquisa em um artigo científico, para ler aquilo um pouquinho, às vezes é chatinho, mas você dá uma lida naquilo ali, você entende o que seu filho tem, você vai saber, tá sendo, ideal colocar aparelho naquela hora ou não, para você até saber confrontar o dentista, não para você passar em cima do dentista, né, por cima da opinião dele, mas para você saber confrontar e fazer perguntas, sábias, né? Aí eu te falo uma coisa, eu sempre repito isso no TikTok, eu vou repetir aqui com vocês, dentista é boca a boca. Quando eu falo isso, parece uma coisa besta, mas é uma coisa que eu preciso que vocês entendam, gente. Dentista, pra funcionar pra você, todo mundo reclama do problema de dentista. Gente, dentista tem que ser igual antigamente, de boca a boca. Eu fui, gostei, te indico, falei, amiga, pode ir. Você fala pra sua outra amiga, assim, vai no dentista que pelo menos 2 pessoas te indicou. Entendeu? Porque você, pelo menos, já tem um parâmetro pra saber se aquela pessoa é de confiança, tá? Mas o consultório dele é lindo, tá no Instagram, a pessoa... Gente, para de confundir saúde com beleza, tá? As pessoas estão misturando isso justamente pra confundir vocês. Nem todo mundo tem um consultório lindo, é um bom dentista, nem todo mundo tem um consultório simples, é um dentista ruim. Eu tenho professores que estudaram em faculdades maravilhosas e o consultório deles são simples. E eles são profissionais excelentes. No Instagram deles também não bombam, eles são profissionais fora da linha, assim, de tão bons que são.
E eu conheço pessoas que têm um consultório chiquérrimo, maravilhoso, jaleco maravilhoso, tudo chique, que não são profissionais eficientes. Então, não julgue livro pela capa. Dentista é boca a boca. Se interesse pelo assunto, principalmente se você é mãe, pai, se seu filho tem um problema, quer colocar aparelho nele, pesquisa sobre aquele assunto. Ficou uma dúvida, leva numa segunda opinião, numa terceira, não custa nada. Melhor do que colocar um aparelho e fazer a criança ter dificuldade para escovar o dente, né? Que já é difícil você ensinar uma criança a escovar o dente, quanto mais uma criança com aparelho. E você também, ficar anos com o aparelho na boca e não sabe nem o que tá acontecendo na sua boca. Então, assim, informação é tudo, gente. Informação abre portas. Então, se você gostou, curta esse vídeo, comenta, compartilha para chegar em mais pessoas e me segue lá nas redes vizinhas, tá bom? Lá tem muito conteúdo, muito mais que eu consigo produzir para aqui. Tchau, obrigada!